Olá, meus amigos, tudo bem? Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um subtema dentro dos crimes contra a vida. Esse tema está relacionado às formas de se abreviar a vida, está relacionado ao tema do homicídio. Então, eu quero tratar desse tema explicando para vocês as formas previstas ou aquelas que a comunidade médica e a jurídica reconhecem como formas de abreviar a vida, e nós vamos ver o que está dentro da legalidade e o que não está. Então, vou passar aqui para a lousa para a gente poder analisar. Então, tá lá, formas de abreviar a vida, né? Formas de abreviar a vida. Então, eu sempre gosto de trazer imagens aí para a gente poder impactar um pouco. Então, nós temos aí, ó, a eutanásia, a ortotanásia, a morte assistida ou suicídio assistido, a distanásia, mistanásia e a eutanásia eugênica. Vamos tratar uma a uma para que vocês entendam o detalhamento de cada uma destas modalidades, tá bom? Então, a primeira forma aí é a eutanásia, né? Ou chamada morte boa, que seria a antecipação da morte natural. Eu vou antecipar aquilo que aconteceria normalmente, né? Então, a palavra eutanásia, ela vem aí do grego, que é a junção do prefixo eubon com a palavra thanatos, morte, né? Então nós temos inclusive na medicina legal a tanatologia, né? Então olha só, essa é uma abreviação da vida mediante o desativar dos equipamentos que mantém a pessoa viva ali, por exemplo, né? Então você tem alguém num estado aí terminal, num estado grave, onde os procedimentos terapêuticos e a alimentação já não estão mais surtindo efeito, ou há uma possibilidade de prolongamento da vida indefinidamente dessa pessoa, mas ela já tem um diagnóstico ali muito ruim, né? Fechado. Então a eutanásia seria uma forma de antecipar a morte dessa pessoa, né? Então, essa morte, ela vai ser provocada, né? Então, por isso que é uma antecipação. Não é o organismo agindo dentro do que se esperava ali no andamento da natureza. Vai haver, de fato, uma antecipação por motivos de compaixão, né? Por questões humanitárias. Então, a pessoa que está ali com uma enfermidade muito grave, né? Apresentando muito sofrimento, então, por uma questão humanitária mesmo, de compaixão, opta-se por abreviar aquele sofrimento. Guardem aí, esse tipo de forma de abreviação da vida, ela é praticada por um terceiro. Então não é a própria pessoa que está provocando a morte, é um terceiro que vai levar a essa manobra que vai provocar a morte. No Brasil, esta forma de abreviação da vida, ela é considerada crime, só que ela é considerada uma modalidade de homicídio privilegiado, né? O artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Então, esta primeira forma aqui, nós vamos ver ainda o desdobramento dela, ela é prevista como crime. Então, antecipar a morte de alguém através de manobras que desliguem aparelhos, corte a alimentação, ou seja, eu vou lá e retiro o aparato que está mantendo a pessoa viva, tudo bem, é por uma questão de compaixão, mas isso no Brasil é considerado, sim, um homicídio privilegiado, tá? Homicídio privilegiado. Então, seguindo aí, o que nós temos? Nós temos uma classificação dessa forma, né, da eutanásia. Nós temos aquela chamada eutanásia voluntária e a eutanásia involuntária. A eutanásia voluntária é aquela que decorre do consentimento do próprio paciente. Então ele vai lá e ele dá a autorização para que as manobras sejam realizadas, né? Então, esse tipo de manobra, esse tipo de eutanásia, ela é legalizada na Holanda, na Bélgica, né, Luxemburgo, Colômbia e Espanha. E do outro lado, nós temos aí a que é chamada eutanásia involuntária, que foi aquela que eu expliquei ali no slide anterior para vocês, né? Então,
de fato vai haver a abreviação da vida da pessoa, só que aí sem a autorização dela, muitas vezes porque ela já está inconsciente, né? E isso no Brasil é considerado crime, tá? Então no Brasil esta modalidade é considerada crime. Aí nós temos a segunda modalidade de formas de abreviação da vida, que é a ortotanásia ou a eutanásia passiva, né? Então, o que significa isso? Significa que a vida não será prolongada artificialmente. Simplesmente eu não vou dar prolongamento nessa vida de forma artificial. E a ortotanásia, né, ela deriva do prefixo orto com a palavra thanatos, né? É a forma correta de se abreviar, ou seja, o que vai acontecer é a morte natural do paciente. Essa morte não é induzida pelo desligamento abrupto de aparelhos, infusão de uma substância aí que leva à parada cardíaca, né? Então, essa morte aqui, né, a ortotanásia, é considerada aí o quê? A morte natural, ou seja, o médico, ele deixa que os processos naturais, eles aconteçam, né? A morte vai seguir o seu curso sem aplicar uma terapêutica. Então, você mantém a pessoa sedada, você mantém ali uma certa alimentação, você vai tirando o sofrimento dela, mas você não a mantém mais de maneira obstinada com uma série de terapêuticas. Você vai deixando que a própria natureza faça efeito em razão da patologia grave que a pessoa tem ali, né? Ela não está ali num grave sofrimento, ela está sedada e tal, e aí se deixa que a própria natureza faça o trabalho dela. Então nós temos aí, né, numa resolução do Conselho Federal de Medicina, é a resolução 1805 de 2006, que ela denomina essa forma, né, de cuidados paliativos ou sedação paliativa. Então vejam, não é que o médico profissional, né, ele vai lá e ele desativa o equipamento, ele faz a infusão de uma substância que induz a parada cardíaca da pessoa. Não, ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai manter a pessoa sedada, né, sem dor, mas ele não entra mais com aquela carga de medicamentos, não faz mais aquela, né, manutenção a qualquer preço, porque não tem muito mais o que fazer a não ser deixar a natureza seguir o seu curso naquele caso. Essa situação é considerada fato atípico, tá, pessoal? Então, o Brasil não considera crime essa situação. E olha aí, ó, ainda seguindo a resolução, né, para que vocês tenham a oportunidade de ler aí, olha só o que diz o artigo 1º. É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. Então vejam a diferença para a eutanásia. Aqui, né, não vai haver a indução da morte. Simplesmente são suspensos os procedimentos, né, a terapêutica ali, que não está mais fazendo efeito. Né, não tem mais porque o diagnóstico da pessoa é fechado, né, ela já chegou no ponto, no estado da técnica que a medicina poderia levá-la ali. Então a ortotanásia, né, ou os cuidados paliativos implicam na suspensão de procedimentos e terapêuticas aí que estariam prolongando. Diferente de chegar lá e desligar equipamento, né, fazer a infusão de uma substância que sim vá abreviar abruptamente a vida da pessoa, tá? Então aí estão os artigos, se vocês quiserem ler com mais calma, pausem o vídeo para fazer a leitura, mas a normatização do Conselho Federal de Medicina, tá? Então, aí o comparativo, olha lá, ó, a eutanásia de um lado é a antecipação da morte natural, a ortotanásia, né, é o não prolongamento artificial do processo de morte, além do processo natural. Né? A eutanásia é um ato, né, que causa a morte praticado por um terceiro. Já na ortotanásia, o médico simplesmente, né, ele retira toda aquela terapêutica obstinada e deixa com que
a natureza faça o efeito. A eutanásia é considerada crime, a ortotanásia não é crime, inclusive é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Medicina. Então, seguindo aí, né, o terceiro tipo é a morte assistida ou suicídio assistido. Aqui, a morte é gerada pelo próprio paciente, que ele, obviamente, com a orientação de alguém, ele vai se auto-administrar uma dose letal de um fármaco, né? Ou seja, vai haver aí sim a participação de um profissional, mas o ato ali, né, definitivamente, né, de abreviação é praticado pelo próprio paciente. Por isso que é chamado, né, tem essa denominação de suicídio assistido, né, morte assistida. No Brasil isso é crime, né? No Brasil isso é crime. A pessoa pode responder aí por auxílio ou instigação ao suicídio, no caso o médico ou quem, né, deu essa medicação, prescreveu essa medicação. Já na Suíça, no Canadá ou em 10 estados dos Estados Unidos, lembrando que os estados americanos eles têm mais autonomia legislativa do que aqui no Brasil, então nesses lugares a morte assistida ela é legalizada. A distanásia, né, olha lá, é o prolongamento artificial do processo de morte, né? Então aí é a obstinação médica, é ali o médico querendo a todo custo manter a vida aí da pessoa, o médico a todo custo querendo manter a vida da pessoa, então isso é chamado de distanásia, é a obstinação médica, é o prolongamento artificial daquilo que, né, da vida da pessoa que não vai ter muito futuro. A mistanásia é uma denominação também jurídica, que é a morte miserável, né? Então, o indivíduo aí, por falta de assistência médica, né, ele nem chega a ingressar no sistema de saúde e ele acaba morrendo por falta de assistência. Isso é denominado de mistanásia. E a eutanásia eugênica, né, a eutanásia eugênica é a morte da vítima por razões eugênicas, de seleção, né? Então eu vou escolher ali aquele indivíduo que eu não quero, né, vivo aí na sociedade, e vou eliminá-lo por seleção, por eugenia. Então nós tivemos aqui as principais modalidades, né, formas de abreviação da vida. Esse conteúdo ele complementa quando você estiver estudando o homicídio, dentro da sistemática do homicídio, então as formas de abreviação da vida. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar, ativa sininho, enfim. Comenta principalmente porque isso ajuda muito aí para que eu possa produzir outros vídeos, tá legal? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima!